Olá, meu irmão, muito boa noite a todo mundo. Vamos fazer o nosso estudo bíblico de hoje, que está no livro dos Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu estou aqui em missão, mas depois de tudo, vamos fazer o nosso estudo bíblico de hoje. Talvez muitos de vocês vão ver esse vídeo no dia de amanhã, domingo, mas está aqui, para sermos fiéis nesse sábado, dia 16 de outubro de 2021. Juízes 6, é uma passagem maravilhosa, muito grande, porque vai trazer riqueza de detalhes. A história de Gedeão e Abimeleque. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a Tua graça, o Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e assim fazer a Tua vontade. Amém. Vamos lá. Depois da querida juíza Débora, prefiguração da Virgem Maria, Israel reinou em paz durante 40 anos. Mas aí entra aquela historinha, a mesma história de sempre. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. E a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizavam de covas, das covas das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel, o que que Madian fazia? Cada vez que Israel semeava, subiam os de Madian, os de Amaleque e os filhos do Oriente. Subiam contra Israel e, acampando junto aos israelitas, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum jumento, pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podiam contar, nem eles nem seus camelos, e invadiu a terra para a arrasar. Assim Israel ficou enfraquecido por causa de Madian, e os israelitas clamaram a Yahvé. Então veja, mais uma vez aquilo, né? Deixaram de seguir a Deus, deixaram de ouvir o Senhor, deixaram de honrar a Deus, de obedecer e padeceram pelas dificuldades. O que aconteceu? Bem, os madianitas tomaram conta de Israel. E o que eles faziam? Toda vez que os frutos da terra vinham, né, a colheita, os animais, os madianitas vinham com outro povo, o Amaleque, e devastavam tudo. Como gafanhotos tomavam tudo. É a fome chegando. É a perseguição do ditador nos tempos de hoje, né? São os globalistas, os comunistas no tempo de hoje, que vêm para roubar a liberdade, a comida, a saúde do povo. O que é que Israel fez? Sendo tão oprimido, clamou a Deus. E é o que nós devemos clamar sempre. Tendo os israelitas clamado a Yahvé por causa dos madianitas, Yahvé enviou-lhes um profeta que lhes disse. O que o profeta disse? Assim diz Yahvé, a Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos dei a terra deles. E vos disse, eu sou Yahvé, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deus está dizendo para ele através do profeta: olha, eu tirei você do Egito, livrei você das mãos de todos os que vos oprimiam, expulsei diante de vós e vos dei a terra que vocês moram. E eu disse para vocês: eu sou o vosso Deus, não tenhais outros deuses. Mas vós não me destes ouvidos, por isso vocês estão padecendo. Então por que a gente padece? Veja, porque o mundo se prostituiu, o mundo negou Deus, o feminismo entrou dentro da igreja, dentro do mundo, né? As ideologias entraram de maneira que devastaram a nossa fé, o mundo inteiro. Nós somos poucos que cremos de fato. Somos levados pelos prazeres, pela ganância, pelo dinheiro. Ou seja, padecemos. Não obedecemos a Deus firmemente. Por isso padecemos. Não é? Por isso padecemos. E aí,
O profeta diz isso. Desculpe. O profeta diz isso. Agora, ok. Tendo os israelitas clamado a Deus, o que aconteceu? Versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra. Terebinto é uma árvore. Né? É uma árvore sagrada. Que pertencia a Joás de Abies. Gedeão, seu filho, né, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para salvá-los dos madianitas. Né? E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Então, Deus se apresentou com o seu anjo para Gedeão. Gedeão estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus sempre vai falar com aqueles que estão trabalhando, gente. Pessoas preguiçosas, esperando a manifestação de Deus, não vão consegui-la. Davi estava trabalhando quando foi chamado para ser eleito, o rei ungido. Moisés estava trabalhando, cuidando das ovelhas do sogro, quando Deus falou com ele. Gideão estava trabalhando, né? Quando o anjo lhe apareceu e o convocou, dizendo que ele era um valente guerreiro, para que ele liderasse a reconquista de Israel. Gideão então lhe respondeu: Eu te peço, meu senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo isso que nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madian? Então, ou seja, Deus nos abandonou? Se és tu, onde é que estão as coisas? Cadê os prodígios? Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse, né? Veja, ali foi um coração rasgado, um coração sincero. E Yahvé disse para Gideão, através do anjo: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Ou seja, vai, em outras traduções vai dizer, com a força que tens, com aquilo que tens, do seu jeito, com a sua sabedoria, com a sua força, com os seus dons, vai e salvarás Israel das mãos do inimigo, porque eu estou contigo e foi eu quem te enviei. Então, meu irmão e irmã, quando é Deus quem envia, mesmo aqueles que aos olhos humanos são frágeis, se tornam fortes, porque é Deus quem envia. A vitória do combate não depende do tamanho do exército, mas a força que vem de Deus, que está no alto dos céus. Uns confiam nos carros, outros nos cavaleiros, mas a nossa confiança está no Senhor, no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós não podemos perder isso de vista. A minha confiança não está na ciência, a minha confiança não está nos homens, a minha confiança precisa estar em Deus, que age também pela saúde, pela medicina, que age também pelos homens, mas que é maior do que tudo isso. Então, a minha confiança, a minha esperança, e quando Deus me envia, eu vou ser vencedor, porque Ele me enviou, Ele está comigo. Eu te peço, meu Senhor, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último da casa do meu pai, ou seja, o meu clã é o mais fraco, e eu sou o menor. Como é que eu vou salvar Israel? E Yahvé lhe respondeu: Eu estarei contigo e tu vencerás Madian como se ele fosse um só homem. Por que ele vai vencer? Porque eu estarei contigo. Era essa a certeza que moveu o coração de Davi quando foi enfrentar Golias. Você vem a mim, ele dizia para Golias, armado com tudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não devemos nos esquecer disso diante das batalhas que nós travamos. Por isso que, qual é a nossa função? Estar com Deus. Para estar com Deus, precisamos do quê? Ter uma vida de oração, uma vida de intimidade e andar na graça de Deus. Não ter pecado mortal. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, se Deus está comigo e Ele me manda combater, eu vou combater e vou vencer. E Gedeão lhe disse: Se encontrei graça a teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que me falas. Não te afastes de mim, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite dentro de ti. Ele respondeu: Esperarei até que voltes. Então, Gedeão vai lá fazer uma liturgia, né? Gedeão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo na vasilha e trouxe-os para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Yahvé lhe disse: Toma a carne e os pães sem fermento, coloca-os sobre essa pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento.
O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento, e o anjo de Yahvé desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo de Yahvé, e exclamou: Ah, meu senhor Yahvé, eu vi o anjo de Yahvé face a face. E Yahvé lhe disse: A paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Por quê? Porque aqueles que vissem Deus face a face iriam morrer. E ele disse: Olha, não temas, você não vai morrer não. A paz esteja contigo. Gideão ergueu ali um altar e o chamou Yahvé é paz. Este altar ainda está hoje em Efra de Abiezer. Aconteceu que naquela mesma noite, Yahvé disse a Gideão: Olha só, o que Yahvé disse para Gideão? Então ele vai, encontrou, chamou aquele homem, que experiência maravilhosa, pode ser a minha e a sua experiência, né? E o que aconteceu? Gideão ouviu de Israel: Toma o tesouro de teu pai, toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao seu lado. Em seguida construirás a Yahvé, o teu Deus, no cume deste lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e a oferecerás em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gideão então convocou 10 homens entre os seus servos e fez como Yahvé lhe tinha ordenado. Mas como ele temia sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. O que Gideão fez? Deus disse: Olha, primeiro vai lá na tua casa e liberta a tua casa do Baal, dos demônios, do culto aos falsos deuses. Então, essa experiência. Liberta a tua casa dos falsos deuses. Primeiro vai na tua casa e joga fora tudo da tua casa que não vem de Deus. Essa experiência de Gideão. Primeiro vai lá e pega o touro do teu pai. Destrói o altar de Baal. Faz uma oferta de reparação. Depois uma oferta de consagração. Consagra a tua casa. Essa palavra primeiro para você. Consagra a tua casa. Tudo que não vem de Deus, destrói. Destrói. E aí Gideão, por receio das pessoas da sua família, fez isso durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado que tinha sido cortado, e o touro da segunda cria foram oferecidos em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: Quem fez isto? Eles perguntaram, sim, informaram e depois disseram: Foi Gideão, filho de Joás, quem fez isto. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: Traze para fora o teu filho para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava do lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: Defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio. Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gideão destruiu o seu altar. Então, olha o que o pai de Gideão falou. Por que vocês vão defender Baal? Se ele é Deus, ele vai se defender mesmo. Então, que quem quer que defenda Baal morrerá antes de que clareie o dia, né? Nesse dia se deu a Gideão o nome de Jeroboal, porque se dizia que Baal contenda contra ele, pois destruiu o seu altar. Então, Gideão destruiu o altar de Baal e não teve receio da perseguição. Não tenha receio de destruir aquilo que é mal na tua casa, porque Deus há de te proteger. E você pode usar até o mesmo argumento que o pai de Gideão usou. Olha, se eu destruir a coisa do mal, deixa ele fazer alguma coisa contra mim. Né? Deixa ele defender-se. Mas é Deus que é maior do que tudo. Todo Madian, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Jezreel. O espírito de Yahvé revestiu Gideão. Ele soou a trombeta e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gideão então enviou mensageiros a todo Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiros a Azer, a Zabulon e a Neftali, e eles subiram ao seu encontro. Vamos parar por aqui. Amanhã no próximo vídeo a gente conclui o capítulo 6 e já vamos no 7. Deus abençoe.